Fala aí, time! Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje falarei sobre músculos. E é neste momento que a minha audiência já começa a ficar polarizada. Uma galera já está pensando, aí vem mais um falar sobre hipertrofia, sobre como ficar com o corpo sarado, que futilidade. E tem também a galera que já está aí ansiosa aguardando as dicas de como fazer para crescer os braços, as pernas e os músculos peitorais. Já vou adiantar que o foco das informações de hoje não é esse, mas vale a pena que todos vocês continuem acompanhando, porque o conteúdo desse vídeo é relevante tanto para aquelas pessoas que pensam que hipertrofia é assunto apenas para os ratos de academia, quanto para os marombeiros de plantão. E vou começar falando sobre ele, o protagonista de hoje, o músculo esquelético. E por que eu estou falando músculo esquelético e não apenas músculo? Porque, para quem não se lembra, nós temos 3 diferentes tipos de músculos no nosso corpo. O músculo estriado cardíaco, que é o músculo do coração, o músculo liso, que é um músculo que está presente aí nos órgãos ocos, como os intestinos, o estômago, o útero, também está presente nas artérias, nas veias e diversos outros tecidos. E a estrela de hoje, que é o músculo esquelético. Por muito tempo, o músculo esquelético era considerado apenas um tecido estriado, composto predominantemente por proteínas e por estar conectado aos ossos através dos tendões. E ser capaz de produzir contrações voluntárias, ele tinha a função de gerar movimentos, inclusive a locomoção. Quando eu falei apenas, eu não quis dizer que isso não é importante, porque se não fosse essa nobre função de gerar movimento, nós não poderíamos correr, saltar, trabalhar, exercer as tarefas do dia a dia. Enfim, eu não poderia estar em pé aqui gravando esse vídeo, por exemplo. Além de movimentar nossas articulações e gerar alavancas ósseas, produzindo movimentos, o músculo esquelético tem diversas outras funções importantíssimas que a maioria das pessoas desconhecem. Bom, nós sabemos que no nosso corpo existem diversos hormônios circulando. Esses hormônios são secretados pelas glândulas endócrinas, como por exemplo o hipotálamo, a hipófise, os ovários, o pâncreas e diversas outras glândulas. Bom, acreditávamos que apenas essas glândulas endócrinas fossem capazes de secretar esses hormônios, porém, de anos para cá, estudos têm mostrado que o nosso tecido muscular esquelético também é capaz de produzir e secretar substâncias muito similares aos hormônios. E essas substâncias podem exercer ações locais, ou seja, no próprio tecido muscular, ou circular pela corrente sanguínea e exercer funções específicas em diferentes órgãos e tecidos. Todas as substâncias proteicas secretadas pelo músculo esquelético que têm ação semelhante aos hormônios podem ser chamadas de miocinas. O mio significa músculo e a terminação ina significa que essa substância é derivada de proteína. Então as miocinas são substâncias derivadas de proteínas secretadas pelo músculo esquelético e que têm ações semelhantes ao dos hormônios. Bom, nós sabemos que para as glândulas secretarem os hormônios é necessário que haja um estímulo. Então utilizarei o pâncreas como um exemplo, tá? Quando nós comemos uma barra de chocolate, nós temos o aumento da glicose no sangue, ou seja, o aumento do açúcar na corrente sanguínea. Esse aumento de açúcar sinaliza ao pâncreas que essa quantidade aí de açúcar na corrente sanguínea não está legal. Então, esse é o estímulo para que o pâncreas secrete o hormônio chamado insulina, e esse hormônio vai para a corrente sanguínea e, através de alguns mecanismos, ele tira esse excesso de açúcar do sangue e leva para dentro dos músculos e do fígado para ficar armazenado lá na forma de glicogênio. Bom, isso é o que acontece com organismos saudáveis, sem a presença da resistência à insulina e sem o diabetes. Mas voltando, o estímulo para o pâncreas liberar a insulina foi o aumento da glicemia. E agora vem a seguinte pergunta: Tiago, então qual é o estímulo para que os músculos esqueléticos produzam e secretem
a tal da miocina ou das miocinas? E a resposta, adivinhe, é a contração muscular. Ou seja, correr, nadar, pedalar, jogar futebol, fazer uma sessão de treinamento funcional. Em resumo, praticar esportes e exercícios físicos são os principais estímulos para a produção e secreção das miocinas. E aí eu levantei a bola para mais uma pergunta. E secretar as miocinas é bom ou é ruim? Primeiro falarei sobre algumas miocinas e também falarei quais são as principais ações delas, para depois chegarmos a uma conclusão e respondermos essa pergunta. E a primeira miocina que falarei aqui hoje é a interleucina 6. A interleucina 6 foi a primeira miocina descrita pela literatura. E além dela ser secretada pelo músculo esquelético em decorrência da contração muscular, ela também pode ser secretada por outros tecidos. Pessoal, aqui é um ponto onde eu preciso fazer alguns esclarecimentos importantes, principalmente para quem assiste todos os meus vídeos. O corpo humano e tudo o que existe dentro dele é muito complexo. E nem tudo é preto no branco, e não tem como ser diferente com as miocinas. Para quem assistiu o meu último vídeo falando sobre obesidade e tecido adiposo, viu eu falando da interleucina 6 como uma adipocina vilã, ou seja, uma adipocina que causa inflamação. E percebam que eu falei da interleucina 6 como adipocina agora, porque nesse caso ela foi produzida pelo tecido adiposo, daí vem o adipocina, de adipócito. E hoje estamos falando da interleucina 6 como miocina, porque estamos falando da produção da interleucina 6 pelo tecido muscular esquelético. Agora, o que mais importa é saber se essa interleucina 6 vai promover um efeito positivo ou negativo no nosso organismo. E isso vai depender do seguinte: de onde ela foi produzida, da quantidade que ela foi produzida e também a qual substância ela está associada. Para exemplificar aqui e ficar tudo muito mais claro e fácil de entender. Bebês nascem todos os dias, certo? Então, assim, temos bebês nascendo em ambientes hostis, caóticos, no meio da marginalidade, com falta de segurança, mas também temos muitos bebês nascendo em ambientes acolhedores, pacíficos, com muito amor e também com boa educação. Esses bebês vão virar criança, vão crescer e um dia eles vão fazer coisas na vida, coisas boas ou coisas ruins. O que vai ditar se eles vão fazer coisas boas ou ruins não é apenas o ambiente em que eles nasceram, mas o ambiente que eles nasceram, o que eles vivenciaram ao longo da vida e principalmente a quais pessoas essas crianças se associaram. Então, onde eu quero chegar? A interleucina 6, secretada por um tecido adiposo descompensado, ou seja, o tecido adiposo de um obeso, ela é secretada de forma excessiva e é associada a outras substâncias como a adipocina pró-inflamatória, fator de necrose tumoral alfa, que é uma péssima influência para a interleucina 6, que já está presente de forma excessiva e ao fazer essa associação ela vai começar a produzir um processo inflamatório. E para quem quer saber um pouco mais sobre esse resumo que eu acabei de fazer aqui, assista o vídeo de tecido adiposo e obesidade. Seguindo, em contrapartida, quando produzida pelo músculo esquelético através do estímulo do exercício físico, a liberação da interleucina 6 acontece de forma independente da secreção do fator de necrose tumoral alfa e passa a exercer função anti-inflamatória. Além disso, nessas condições, a interleucina 6 atua como inibidora da produção e secreção do fator de necrose tumoral alfa e ainda bloqueia os seus receptores, além de bloquear os receptores de outras interleucinas inflamatórias. Isso é bom demais! Cronicamente, é observado níveis circulantes de interleucina 6 diminuídos em indivíduos que praticam exercício físico regularmente. No entanto, também é observado um estado melhor anti-inflamatório nesses indivíduos que praticam os exercícios. Uma possível explicação para esse paradoxo pode ser o fato
de que o exercício físico modula a liberação da interleucina 6 em outros tecidos, como o sistema imune, e, consequentemente, reduz a liberação da interleucina 6 associada ao fator de necrose tumoral alfa. Em contrapartida, o mundo científico também mostra bastante uma relação positiva entre níveis elevados de interleucina 6 com a inatividade física e risco de síndrome metabólica. Vocês já ouviram falar que quando nós fazemos treinamento de força, após uma sessão, nós temos diversas microlesões, ou seja, um dano tecidual agudo ali nos tecidos musculoesqueléticos, certo? Pois é, evidências científicas também mostram que a interleucina 6 age ali naqueles danos, fazendo a proliferação de células satélites, contribuindo assim para a regeneração. Dessa forma, a interleucina 6 também tem um papel no processo de hipertrofia muscular. A interleucina também exerce um papel importante no tecido adiposo. Ela diminui a inflamação nesse tecido, além de aumentar o consumo de energia usando a própria gordura das células adiposas como fonte energética, colaborando com o emagrecimento. Em resumo, a interleucina 6, produzida pelo músculo esquelético, exerce redução da inflamação sistêmica, contribui com o processo de hipertrofia muscular e ajuda no processo de redução de peso via melhora do metabolismo do tecido adiposo. A segunda miocina é a interleucina 15. Essa miocina atua exercendo funções em diversos órgãos. Nos músculos, ela atua sinalizando o anabolismo muscular, em outras palavras, a hipertrofia muscular. No tecido adiposo, ela atua no metabolismo lipídico, reduzindo a deposição de lipídios, reduzindo também o tamanho das células adiposas, contribuindo assim para o emagrecimento. No sistema imunológico, atua mobilizando as células natural killers, que por sua vez contribui contendo o crescimento tumoral. E no tecido ósseo, ajuda na mineralização óssea e no reparo ósseo pós-trauma, pós-fratura. Terceira miocina, fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa miocina também é modulada pela contração muscular, ou seja, pelo exercício físico. Nos músculos, atua aumentando a taxa de regeneração muscular, o que tem um papel importante para a hipertrofia, aumenta o consumo de gordura e no sistema nervoso central atua na manutenção ou melhora da atividade cognitiva através da regulação da sobrevivência neural, da facilitação da plasticidade sináptica, da neurogênese e do processo de memória. O fator neurotrófico derivado do cérebro também tem papel importante na neuroproteção contra a ansiedade e a depressão. Quarta e última miocina. Última miocina que eu cito aqui, porque existem diversas outras, tá, pessoal? Mas vamos lá, é a miostatina. Nem todas as substâncias ou miocinas secretadas pelo músculo esquelético vão auxiliar na síntese de outros tecidos. Um grande exemplo disso é a miostatina, que atua como uma inibidora do crescimento tecidual. A miostatina é uma reguladora negativa do crescimento muscular. Além desse papel de limitadora do crescimento muscular, a miostatina tem efeitos importantes no tecido ósseo e no tecido adiposo. No tecido ósseo, a miostatina antagoniza a ação da interleucina 15. Então, ela dificulta a mineralização óssea e atrapalha o reparo ósseo pós-fratura. E no tecido adiposo, curiosamente, as evidências científicas mostram que a sua atividade aumenta a deposição de gordura dentro dos adipócitos. Poxa, então você já deve estar pensando, né? Temos um belo de um ponto negativo para praticar exercícios físicos. Então, calma aí. O pessoal aí que adora arrumar uma desculpa para não treinar e ficar no sofá, espero terminar a resenha. Os maiores níveis plasmáticos
dessa miocina limitadora de crescimento foram encontrados nas pessoas obesas e sedentárias e não nas pessoas fisicamente ativas. Quando praticado de forma crônica e sistematizada, o exercício físico sinaliza para a redução dos níveis plasmáticos de miostatina. Evidências apontam para reduções de grande magnitude, 56%, na quantidade de miostatina circulante e após uma única sessão de exercício resistido. E de forma longitudinal, houve uma redução de 34% nos níveis dessa miocina após um treinamento resistido. E, além disso, em indivíduos idosos, há redução de 48% nos níveis de miostatina com o treinamento físico resistido regular. Isso é interessante ou não? Estamos falando agora de idosos, que uma das maiores perdas que acontecem com o avançar da idade é a redução da massa muscular. E se nós conseguirmos reduzir os níveis circulantes de substâncias que inibem o crescimento muscular, isso é ótimo, isso é vantajoso. Então, pessoal, depois disso tudo, podemos considerar que o músculo esquelético tem um importantíssimo papel no metabolismo de outros órgãos. Isso explica as múltiplas consequências negativas de um estilo de vida fisicamente inativo. Se a função endócrina dos músculos esqueléticos não forem estimuladas através de contrações, nós podemos sim observar o mau funcionamento de outros órgãos e tecidos do corpo, bem como o aumento do risco de diversas doenças. Agora já podemos responder aquela perguntinha lá do começo, lembram? É importante, ou é bom ou ruim produzir e secretar essas miocinas? A resposta é, na maioria das vezes, sim, porque das 4 miocinas que eu citei aqui hoje, apenas uma tem efeitos negativos. Por outro lado, o exercício físico, que é o estímulo para aumentar a secreção dessas miocinas boas, é o mesmo estímulo para reduzir a miocina que eu citei, que não é legal ser produzida em excesso. Então, pessoal, conclui-se que não é interessante nem importante que vocês decorem tudo isso que eu falei, o nome das miocinas, todos os mecanismos. A única coisa que é importante entender é que a prática regular de exercícios físicos é a chave para destravar todos os mecanismos, para liberar todos os remédios que vocês precisam para curar e prevenir diversas doenças, e também é a chave para liberar, destravar mecanismos que vai ajudar você a reduzir gordura corporal, aumentar a massa magra, em outras palavras, entrar no shape. Bom, espero que depois disso tudo vocês tenham entendido a importância de ter músculos e de usar esses músculos com frequência, e não apenas como troféu. Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem e espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço!